Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Cristo não só preencham nossos corações, que permaneça em nossos corações, nos fortalecendo a cada momento, em todas as atribuições ou diversidade que se apresentar na nossa vida. Porque Deus está em nós. Além de Deus estar em nós, Ele permite que os bons espíritos nos assistam, nos acolham e nos fortaleçam nos nossos momentos em que a tempestade da vida alcance o nosso caminhar. E nesse momento eu convido a todos a se recolherem em seu interior e juntos vamos expressando nossa gratidão a Deus pelo dom da vida, da saúde, por todos os cuidados que Ele tem tomado por nós. Vamos agradecendo a Jesus que seu infinito amor por nós morreu na cruz para nos livrar dos nossos pecados. A Jesus, exemplo máximo de amor, que Ele nos envolva com o seu amor, embora ainda somos pequenos e frágeis para entender e aceitar esse amor em todas as extensões. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos permite que de cada reencarnação, de cada encarnação que aqui retornamos, possamos cada muito mais nos fortalecer no seu propósito de vida e de amor. É por isso que precisamos entender a Jesus. Obrigado, Pai, por tão grande misericórdia que nos envolve. E assim, vamos agradecendo a Deus com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. O tema que eu trouxe para hoje é o tema que fala sobre a consciência. Eu pesquisei no Velho Testamento, no Novo Testamento, e acabei chegando até a proposta de Jesus, quando em Pentecoste ele prometeu que quando ele partisse, ele mandaria os Espíritos Consoladores, o Espírito da Verdade, para nos esclarecer sobre tudo o que ele tinha dito e ainda tudo outras coisas para que nós pudéssemos nos fortalecer nesta caminhada e um dia nos tornarmos luz do mundo e sal da terra. Em todo esse tempo, em tudo que eu estudei, pesquisei, que não é de hoje que eu venho fazendo esse trabalho, eu fiquei alimentando assim, quantas vezes realmente consultamos a nossa consciência? Ou seja, quantas vezes a nossa consciência toca a campainha e às vezes, muitas das vezes, naquele momento de arroz, fala assim, eu já fiz, está feito e é bem feito. Nós não sabemos porque aquele tempo, naquela antiguidade, ninguém conhecia a lei de ação e ação de causas e efeitos. Que a cada um de nós será dado de acordo com as nossas obras. E nós praticamos as nossas obras 24 horas do dia. No nosso lar, a começar que é a primeira escola do mundo. E aí, nós deixamos sempre do lado as coisas do Deus e ficamos preocupados com os nossos bens materiais e com as coisas que o mundo nos oferece. Deixamos de fazer crescer o nosso espírito, que hoje é uma alma encarnada, para entender tudo que Jesus ensinou e para que nós pudéssemos alcançar os propósitos de Jesus. E eu encontrei aqui, no Antigo Testamento, eu encontrei uma única exclusiva passagem que fala sobre a vaidade. Porque a consciência. A consciência é a nossa voz, a voz de Deus interior em nós. Aí ele fala assim, Antigo Testamento deixa claro o conceito de consciência quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles se esconderam longe da face do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, conforme Gênesis 3:8. A consciência deles alertou sobre algo errado que eles tinham cometido. Lemos no livro de Samuel que Davi sentiu remorsos de consciência e disse a Deus, pequei gravemente com o que fiz, mas agora, ó Senhor, perdoai-vos, perdoai-vos, rogo, a culpa de vosso servo, porque procedi neciamente. Está em Samuel 24:2.
Nós estamos falando, dado um passado remoto, desde o princípio da história da humanidade, se eles naquele momento sentiram que tinham contrariado a lei de Deus, sem ter o conhecimento de vivência que nós temos hoje, porque era o princípio da história da humanidade. E nós? Será que nós nos olhamos? Será que nós nos amamos? Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu tenho feito constantemente madrugadas e madrugadas pesquisando não o que o meu vizinho faz, o que a minha família faz, mas o que eu faço com o meu viver, o que eu fiz com esses meus 86 anos que Deus me concedeu. E eu chego a falar: meu Deus, quanto tenho que caminhar. Vejo exemplos de vida como Chico Xavier e outros tantos, que trabalham na humildade e passaram a vivência dele, dando exemplo do qual nós precisamos viver para entender o Evangelho do Cristo. Somos hoje espíritas, graças aos Espíritos Consoladores, que trouxe para nós uma nova mensagem de como viver, de como se portar como humano e como a alma. Será que nós fazemos isso? Será que nós cuidamos? Quando ele fala amai ao próximo como a ti mesmo, primeiro é para nós aprendermos a amar. Quantas coisas não fazemos que contrariamos esse viver de amor para com o nosso corpo, o templo onde aloja uma luz divina? Eu tenho me perguntado e tenho me questionado. Eu tive uma infância maravilhosa e até meus 30 anos eu vivia clamando a Deus e agradecendo a espiritualidade por tudo que me concedia. Para que meu saldo do salário fosse abençoado, porque eu pudesse honrar meu compromisso e dar sustento e manter a minha família com seriedade. Quando eu pensei no mundo, que eu vi todo mundo me cutucando e perturbando, falar: vou mudar. Aí fazia uma coisa, eu fazia outra, até que um dia meu pai aparece, já faleceu quando eu casei. Escuta, o que você está fazendo? Falei: pai, não precisa se preocupar com a gente, nós estamos bem, o senhor também está seguindo a sua vida. Ele falou: só vim perguntar o que você está fazendo. Meu pai nunca mais voltou a falar comigo. Eu acho que fui bem mal educado para com ele. Isso eu sinto até hoje. E assim sucessivamente. Aí um dia eu falei: não, é verdade, eu estou errado. Passado mais uns 20 anos, por 3 vezes eu estava saindo de casa, a espiritualidade falou, eu orava todo dia, mas orava mesmo, volte e ore. Falei: eu não vou orar mais hoje, porque eu oro 24 horas por dia. Volte e ore. Eu não voltei a orar. Quando chegou no trecho, deu um acidente comigo. Aconteceu umas coisas desagradáveis. Aí chegaram lá: você quer ficar afastado, quer fazer um tratamento psicológico? O meu tratamento psicológico foi procurar uma casa espírita, onde fui orientado que eu não precisava de coisas psicológicas para restaurar. Porque não fui eu que provoquei. Aquele jovem estava lá porque não queria entrar na igreja com a avó dele, ele só era ele e ela, e ele deitou lá e dormiu, tá? Cheio de mato, ninguém poderia ver. A segunda vez foi a mesma coisa, aconteceu outro acidente. E na terceira vez, em 3 anos, aconteceu outra coisa, onde eu fiquei debaixo de ferro retorcido da locomotiva, sem poder sair, só um buraquinho para mim. Se eu tivesse saído, eu estaria ido embora. Mas naquele momento, eu falei com a Virgem Maria que me tirasse toda a força do corpo para que eu virasse um pacote. Eu virei um pacote no chão, caiu tudo por cima, nada me aconteceu. Me mostrou que eu dependo da religião, eu dependo da oração. Então, todas as vezes que eu necessitei, eu recorri a uma casa espírita para que os bons espíritos me fortalecessem e me trouxessem a luz da verdade. E eu não posso negar que em momento algum ele me faltaram. E aí ele fala mais assim aqui. No Novo Testamento encontramos o termo consciência 15 vezes. A carta aos Hebreus, por exemplo, aconselha que nos aproximemos de Jesus, sumo sacerdote, com intenção sincera e cheios de fé, com o coração purificado da má consciência. Está em Hebreus 10, 22. Paulo, a carta aos Coríntios, revelou: para os puros de coração, tudo é puro. Para os corruptos e para os crédulos, nada é puro, porque a sua inteligência e a sua consciência estão contaminadas. Vamos analisar o que nós ouvimos na televisão hoje. Só barbárie. Homens matando mãe com filhos, homens jogando filho de ponte com 6 anos, ou a garota que amava o pai, acreditou no pai que ia passear com o pai, ele joga lá em cima da ponte do rio Tietê.
coisas barbárias, mas isso está no livro da vida, porque a maldade tem que existir, mas ai daquele que profana a maldade, programa, o profere a maldade. Mas e por que estamos fazendo aqui? Aonde está a nossa fé? Aonde está a nossa verdade em buscarmos a fortalecer através da oração desde os nossos lares? Na antiguidade nós reunimos em família todo dia para falar, para orar a Deus, para agradecer a Deus pelo meu vizinho que não gostava de mim, por aquele que olhava, virava a cara. Eu lembro do meu tempo de criança que por ser da cor negra só tinha italiano lá, passava perto e ele falava: ô negrada, mãe, eles estão chamando, deixa eles. Um dia eles se pegaram de faca lá e eu falei, minha mãe falou, vamos orar, que a minha mãe tudo era oração. Falei, mãe, eu não vou orar não. Ele fala, deixa esses degraus aqui se virem, eles que se virem. Aí eu saí da sala, quando passei na janela, aquele tempo já tinha drone. Aí veio o tamanco voador lá, tamanco lá dentro. Ô mãe, a senhora quase me acertou. Eu só também para te alertar. Você vai voltar e vai orar. Porque eles também são filhos de Deus e nossos irmãos. Como eles são, não interessa. Veja o que eles têm de bom. Daquele dia em diante eu entendi que a minha mãe tem razão. Aí ele fala mais aqui ainda. Paulo aos Coríntios, minha consciência é verdade. De nada me acusa, mas nem por isso justificado, sou justificado. Quem me julga é o Senhor. Está em Coríntios 4. Sempre que este apóstolo refere à consciência, realmente menciona Deus, ou o testemunho do Espírito Santo. Este texto do apóstolo dos gentios é também elucidativo, pois bem, esta é a nossa ufânia, o testemunho da nossa consciência de que temos procedido no mundo de modo particular para convosco com a simplicidade e sinceridade que vem de Deus. Então, nenhum daqueles profetas deixou de falar, de trazer uma mensagem sobre Deus. Quando Jesus sobe, naquele dia que Jesus sobe aos céus, desce sobre a terra a maior quantidade de espíritos consoladores que se chama o dia de Pentecostes, a falar por todos e parte deste universo, trazer mensagem e chamar a nossa atenção que começava uma nova época. Tanto é que a cortina do templo rasgou para dizer, começou uma nova época. Era a época, de que nós deveríamos seguir e vivenciar o seguimento dos ensinamentos de Jesus. É difícil? É lógico que é difícil. E tem que ser difícil, porque nada fácil ou grátis é bom. Porque tudo cansa, ou tudo se esgota, ou tudo nos leva a abandonar uma vida decente e séria. Ele fala mais assim, eis porque o remorso da consciência é consequente de não aceitação dos recados divinos. Entretanto, a última ruína do homem vicioso é a de se tornar insensível ao remorso. Eu costumo falar Agostinho porque eu adoro esse Santo Agostinho. São Agostinho advertia, a tudo podeis fugir, o homem, o ser humano, salvo a tua consciência. Se os pecados te corroem a alma, não encontrarás no teu interior recanto algum em que te possas refugiar. Aí nós vivemos em aflição e não sabemos por quê. Isso porque houve uma ruptura entre o ser contingente, nós, e o ser supremo, Deus. Um rompimento da aliança e harmonia que devem existir entre a vontade submissa e a razão, e esta ao Espírito que nos ilumina. Olha quanto nós somos egoístas com as coisas de Deus. Ele fala mais assim, rapidinho. Por mais interiorizado que seja a consciência, ela tende, com efeito, a avaliar o mistério de Deus através do conhecimento que tem a sua vontade expressa na lei. Onde está essa lei? Esta lei está inserida em nosso interior. Por isso nós temos escala, 2 anos que ficamos retidos para reencarnar, para preparar. Quando reencarnamos, ficamos 9 vezes no momento da mãe. Do 0 a 4 anos, temos uma vivência de despertar paulatinamente, vivendo graças à informação das nossas mães. Dos 4 aos 8 é outra história de aprendizado. Até dos 12 em diante, dos 10 em diante, nós começamos a externar sentimentos de vivência da vida anterior. Aí a mãe fala, menino, onde você aprendeu isso? O que é isso? A minha mãe sabia também, porque naquele época não era tudo que sabia. Mas hoje o que nós temos? Informação 1000 sobre a espiritualidade.
São os espíritos divinos que vieram para nos trazer novas informações, fazer explodir, fazer pôr para fora todos os nossos sentimentos de amor e a verdade de Jesus. Aí ele fala assim: o que vale naturalmente para o ser humano, o cristão, que se propõe de ser, nós somos cristãos. Sim, nós somos cristãos. Somos cristãos porque estamos dando continuidade do Evangelho de Cristo sobre a orientação dos espíritos superiores, que veio a pedido de Jesus e em 1850 eclodiu em todo o planeta. Então nós temos que prestar atenção e ler com seriedade. Ser espírita é ter muita responsabilidade com as coisas de Deus, atos e atitudes. Eu costumo falar que essa casa tem um título, Os Semeadores. Nós não precisamos estar aqui, nós somos semeadores em todos os momentos da nossa vida, com nossos atos e atitudes. E às vezes, impensadamente, até ajudamos alguma coisa ruim a acontecer. Aí ele fala assim: do hebedade de se sujeitar aos desígnios de Deus, o que vale naturalmente para o cristão, deste modo, a pureza e de intenção, ou seja, o esforço contínuo, sincero, sem dubiedade, de se sujeitar aos desígnios de Deus, que ele fala persistentemente por meio da sua consciência, ou seja, por meio da nossa consciência. Aí ele fala assim: é o Espírito infundido nos corações que assim torna livre o cristão, uma vez que esse se liberta da escravidão do pecado, do mundo, das veleidades terrenas. Trata-se do julgamento, reflexo do autônomo que flui lá do íntimo do coração, sintonizando com o seu Senhor, do íntimo do nosso coração, do nosso espírito, a sintonizarmos com Deus. Paulo aconselhava a Timóteo ter um coração puro, boa consciência, fé e sincera. E asseverava a Romano: tribulações e angústias sobrevivem à alma de todo ser humano que praticar o mal. Está Romano. Podia garantir que a glória do ser humano virtuoso é o bom testemunho da sua consciência. Não existe realmente nada mais precioso do que a boa consciência, que é o aplauso de Deus dentro de cada um de nós. Os franceses têm um ditado até hoje maravilhoso sobre o assunto: o melhor travesseiro é a nossa boa consciência. Quando ele fala isso, expressa que quando você deita, dorme tranquilamente, é porque a sua consciência está dentro da integridade de que Deus pede para nós. E aí eu fui procurar na parte espírita. Um minutinho. No entendimento espírita, a passagem da Bíblia para os puros de todas as coisas, para todas as coisas são puras, mas para os corrompidos e incrédulos, nada é puro. Baseia-se na compreensão de que o mundo exterior é um reflexo do nosso estado interior. O que está dizendo aqui? Que nós achamos que todas as coisas do mundo material interagem em nós e nos fortaleça, trazendo dificuldade para entendermos e tirar do nosso íntimo a vivência da proposta de Deus para o nosso crescimento e de Jesus, para que um dia nos tornássemos luz do mundo e sal da terra. Olha Jesus, ele disse: eu vou ao Pai preparar um lugar para vós. Quando estiver pronto, eu voltarei para vos buscar. Evidentemente que a gente fica pensando: mas quando Jesus vai vir? Ele vai de milênios em milênios, pode ver que ele leva uma gleba de almas são recolhidas. Muitas delas estão sendo recolhidas para integrar ao Pai, como nesta corrente universal que interage com todo mundo. Mas para que eles também possam interagir, é precisa da nossa força de vontade em praticar a nossa reforma íntima, estar em constante comunhão com Deus através dessa espiritualidade que nos assiste. Em momento algum nós estamos desamparados. Aí ele fala assim: focado na reforma íntima e na responsabilidade mesmo. E é uma verdade. Por que na reforma íntima? Porque nós ainda trazemos aqui em um lado todas as maledicências que pegamos de vidas anteriores por querer viver nessa facilidade que o mundo oferece. É fácil estar. Aí ele fala: fulano está fazendo isso, vou fazer também, porque eu não vejo consequência nenhuma. Não vê, mas acontece, porque tem a lei da ação e ação de causas e efeitos. É nós que temos que pensar o que queremos. Nós não somos mais Alice no País da Maravilha. Encerrando o quadro. A pureza como estado de consciência
No Espiritismo, a pureza não é apenas a ausência de atos errados, mas a inserção de sentimentos e pensamentos impuros. Quer dizer, libertarmos de pensamentos impuros. Aí seria a nossa consciência pura. A verdadeira pureza está no coração, nas intenções e motivações em vivenciar o Evangelho de Cristo, refletindo uma alma que busca a nossa reforma íntima. Ele fala, os puros de coração, tudo é puro. Aquele que cultiva o amor, a caridade e a sinceridade são puros de coração. Enxerga o mundo com lentes de misericórdia e benevolência. A pureza interior age como um filtro que interpreta as circunstâncias da vida de maneira positiva, construtiva, vendo a mão de Deus em tudo. Pode ver que nós vemos casos a ver na televisão que fala, nossa, como tem gente ainda fazendo coisas boas, como tem gente ainda lutando porque o amor de Deus restaure o coração de irmãos, como nós vemos. Aí quando você vê um irmão estrupiado, aquele malfazejo que só faz maldade, você fala, eu não quero nem esse homem perto de mim. Erro nosso, Deus trouxe ele perto de nós para que parasse aquele momento e mostrasse que nós temos amor, fazendo uma oração para que o espírito dele fosse tocado pelo amor de Deus, porque ele já com as coisas que interagem no mundo sobre ele, ele perdeu a vontade e entendimento desse Deus que rege todos os seres. Nós podemos fazer isso. No ônibus, as quantas vezes nós temos sensibilidade de que alguém não está bem, parar, entrar em oração. Deus atende os nossos pedidos e nós podemos fazer isso. Por isso Jesus espera que nós nos transformemos em luz do mundo e sal da terra. Aí ele fala assim, para os corrompidos nada é puro. O indivíduo cuja mente e consciência estão contaminadas, ou seja, carregadas de egoísmo, orgulho, inveja ou maledicência, projeta a sua própria escuridão interior nas situações e nas pessoas. Para a pessoa maliciosa, tudo é visto com malícia. Tanto faz que tem olhares que às vezes você se sente constrangido ou tocado. Fala, meu Jesus, tem misericórdia, né? Tire de mim esse mal. Mas ora para aquele cara que está fazendo mal, para que ele também seja tocado por aquele choque, impacto das energias fluídicas magnéticas, para que ele comece a repensar no que está fazendo. Nós vemos isso o dia inteiro. Nós somos semeadores, onde quer que esteja. Não importa como a minha querida Meire se comporta para comigo, ela tem um jeito de ser. Eu que tenho que ver o que tem de amor no coração dela. Não importa o que o outro faça, que não condiz com o que eu penso, porque eu não sou o dono da verdade. Ninguém é. Somos todos seres em busca de crescimento e nos tornarmos um dia digno da promessa de Cristo. Aí sim podemos sentir a sensibilidade de amor, de paz, de bondade no coração do nosso irmão. E hoje tem crianças dando exemplo de bondade e de amor. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Porque eu estou dizendo nós, porque como espírita nós temos muito maior responsabilidade. Eu fico às vezes preocupado, meu Deus, quando eu falo uma palavra com uma pessoa que não agrada, eu vou para casa madrugada, olha, eu não durmo. Até no outro dia eu começo a orar e falo assim, se eu não puder encontrar com ele, Senhor, pela misericórdia divina, que os bons espíritos levem essa mensagem que eu estou sentindo de arrependimento para ele. Porque ninguém é melhor do que ninguém nesse planeta. Aí ele fala assim, a consciência como sede da verdade, a consciência é vista como um pensamento íntimo que pertence ao ser humano e reflete no seu grau de evolução. Uma consciência contaminada é aquela que ignora a lei de causas e efeitos, né, vivendo em desacordo com as leis divinas e, portanto, tornando tudo impuro ou escandaloso. Eu lembro quando eu participava das câmaras de passe, que às vezes chegava um irmão lá, mostrava para mim uma parte escura do corpo dele. E eu falava, meu Deus. E aquela escuridão, como eu falei aqui, é as energias impuras que já está envolvendo e predominando naquele corpo. Quando Deus traz essa criatura aqui, não importa se ele vai voltar, mas na hora que vocês fazem aquela prece, aquele tratamento, quebra aquele circuito. Pode passar que não, mas passado o tempo, aquela energia que nós aqui colocamos nele através da espiritualidade, vai fazer ele sentir incômodo em todos os momentos que ele tiver uma palavra má, uma atitude má. E daí ele começa a retrospectiva para retornar um ser de luz. Então, esta casa tem uma grande responsabilidade.
E eu via e ficava preocupado. Quantas vezes vi lá aqueles volumes, né, de escuridão voltando no corpo, mostrando que aquela situação, aquela criança estava desesperadamente precisando da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus estava nesta casa, numa casa que oração que ele entrasse, porque naquele momento ele ia ser refrigerado, afastado, porque aquela energia voltasse a fortalecer e fazer ele entender o momento de que Deus criou ele. E aí termina assim, em resumo, sobre a ótica espírita, a carta de Tito nos convida a observar que a qualidade da nossa visão sobre o mundo depende da nossa pureza mental. Se queremos ver o bem no mundo, devemos, em primeiro lugar, purificar a nossa própria inteligência. Esta passagem de Paulo a Tito é um pilar fundamental na visão espírita sobre a nossa reforma íntima. É a lei da causa e efeito. No espiritismo, o foco não está no objeto exterior, mas na vibração e na intenção de quem observa a lei de Deus. Esta é a minha mensagem para hoje. E assim, meus queridos irmãos, vamos neste momento nos recolhendo e vamos junto com esses irmãos da espiritualidade, que tão graciosamente aqui comparece todos os dias de trabalho para receber e participar conosco dessas orientações divinas do plano de Deus através do plano espiritual. Meus queridíssimos irmãos, neste momento vamos nos acomodar em nossos lugares, silenciando nossos pensamentos, respirando profundamente e deixando a mente livre dos pensamentos do dia a dia. Em nossas mentes, mentalizando em nossas mentes a figura de Jesus, que a todo momento bate em nossas portas, chamando a nossa atenção, para ver se nós abrimos para que ele entre e junto conosco faça a caminhada. E vamos buscando o plano maior, harmonizando e acalmando o máximo possível o nosso espírito, mantendo a serenidade neste pensamento de harmonia, harmonioso, desprendamos onda de paz, amor e esperança, começando as vibrações. De amor, sim, porque neste momento fomos sendo fortalecidos por tantos irmãos da espiritualidade, pelo menos por essa casa, pela equipe maravilhosa que nos assiste, com muito amor e com muita bondade. E assim, meus queridos irmãos, vibremos pelo bem universal. Vibremos por esse planeta Terra nessa hora cíclica de transformação. Vibremos pela Casa de Bezerra de Menezes, por todos os hospitais interligados com a nossa casa e com todas as casas da Baixada Santista, para que neste momento possamos agradecer esses trabalhadores médicos, enfermeiros, todos assistentes dos hospitais do plano espiritual, que tão graciosamente lá se apresentam para nos auxiliar em todos os momentos da nossa vida e a todas as necessidades. Vibremos por esse país do Brasil, esta pátria do evangelho celeiro do mundo, direcionada como presidente dele, Ismael. Vibremos para que Deus e toda espiritualidade amiga toca no coração dos nossos dirigentes desta nação, estadual, federal, municipal, da justiça brasileira. Toque nos corações, chamando eles à realidade de transformar esse país realmente em pátria do evangelho celeiro do mundo. Este país rico, 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 de todas as partes, para que todos os nossos irmãos deixem de perambular pela rua a se alimentar de lata de lixo, para que nossos irmãos desavisados possam realmente ter despertado em suas mentes a entender e querer vivenciar o Evangelho de Jesus. Vibremos por todas as situações religiosas, espírita, federação, use, aliança e todos os seus grupos integrados, para que a cada momento seja fortalecido e que nossos momentos de oração, de vibrações que a casa oferece, que possamos nós interligar com todos os nossos irmãos, onde quer que eles estejam, fortalecendo esta vontade, esta necessidade de transformar este mundo em mundo de paz, amor e compreensão, e transformar os nossos corações em celeiro do mundo e luz da terra. Vibremos pelos nomes que se encontram nas papéis sobre a mesa, que neste momento possam eles ser visitados pelos nossos irmãos da espiritualidade, que com seus fluidos magnéticos vão limpando os seus lares e corações, para que cada casal se fortaleça, cada família saia mais fortalecida. Entendo que a nossa primeira escola é a família. Deixo aqui uma vibração especial para quem quiser de particular pensamento, fazer para um parente, um amigo, um conhecido que esteja passando por necessidade.
Segunda parte, vibremos pela paz entre os homens, vibremos pela implantação do Evangelho em todos os lares, da esperança de despertar os nossos corações a vivenciar o Evangelho de Cristo Jesus, por todas as casas assistenciais e hospitalares, abrangendo a toda a humanidade que sofre, pela união de todas as religiões e filosofias que estudam e divulgam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pelos espíritos em sofrimento no umbral, nas legiões da treva e nos vales do suicida, por todas as crianças e velhinhos desamparados, tão necessitados do amor de seus pais e de suas mães, que possa o amor de familiares e amigos aquecer esses corações dessas crianças para que eles sejam fortalecidos a vivenciar este mundo e vencer todos os atropelos que o mundo lhe oferecer. Vibremos por todos os lares ao redor desta casa, para que cada irmão seja neste momento recebendo a bênção de Deus, sinta o Jesus entrando nas suas costas, e que Deus desperte o coração deles, para que um dia eles estejam aqui conosco nesta casa de oração, para fazer vibrações, não só por esta nossa cidade, São Vicente, mas por todos os nossos irmãos desse planeta Terra. Vibremos por esta casa que nos acolhe, por todos os trabalhadores do plano espiritual, pelo mentor desta casa, por esses nossos amigos da espiritualidade, que neste momento aqui comparece para conosco participar desse trabalho. Vibremos por esta casa com todo amor e carinho, e que um dia, Deus, possa nos permear com a vossa gratidão, com vossas bênçãos, para que esta casa volte a ser repleta de seres em busca do conhecimento da verdade de Jesus. Vibremos por todos os trabalhadores, para que eles sejam fortalecidos onde quer que estejam, e conosco neste momento possam sentir as bênçãos de Deus descendo sobre cada um de nós. Vibremos por nós mesmos, para que sejamos verdadeiros servidores da seara do Cristo. Assim, meus irmãos, eu encerro este momento de oração e de estudo que me permitiram estar aqui. Agradeço de coração a cada um de vós, porque eu também preciso deste trabalho. Neste livro, O Problema do Ser do Destino da Dor, de 1900, eu tenho ele de 1996, ele fala tudo sobre o nosso viver, sobre a nossa alma, sobre o dom da vida, sobre todos os itens que aqui citei. É um livro maravilhoso de Leon Denis. Obrigado pela atenção e que Deus nos abençoe sempre.